Beleza, 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 gente. Vamos lá, vamos falar desse Santos. Vou trazer uma importante notícia sobre a venda de Guilherme. O Guilherme, atacante do Santos, que vou fazer justiça aqui, viu? Vou fazer justiça aqui. Ele teve alguns momentos de baixa, sofreu muito com pressão da torcida, porque mereceu em alguns momentos, né? Caiu muito de produção. Mas, de forma geral, para a gente ser bem justo aqui, se a gente analisar toda a passagem do Guilherme pelo Santos, pegando pelo início do Campeonato Paulista de 2024, ele foi protagonista naquele time que chegou à semifinal, chegou à final, me desculpem, né? Chegou à final do Campeonato Paulista de 2024, ainda sem o Neymar, né? Aquele time que disputou a Série B, pegando o desempenho dele na própria Série B e até o desempenho dele no Campeonato Paulista agora de 2025, deste ano. Ele foi o artilheiro, inclusive, do Santos no Campeonato Paulista. Caiu de produção no Campeonato Brasileiro, viveu, né, altos e baixos no Campeonato Brasileiro, mas se a gente analisar a passagem do Guilherme de forma geral, temos que ser justos e dizer que foi uma passagem positiva, né? O Guilherme foi um jogador importante em muitos momentos decisivos para o Santos. Na reta final agora, ele melhorou muito o seu futebol. Então a gente tem que ser justo aqui. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Guilherme, que comemora a saída do Guilherme, mas eu acho que a passagem dele foi bem positiva pelo Santos. O Santos já fechou o negócio com o time da MLS, o Houston Dynamo, da MLS, clube norte-americano. O Guilherme foi negociado, o Santos vai receber 1 milhão e 800 mil dólares, esse é o valor correto, tá? O valor correto é 1 milhão e 800 mil dólares, e o Santos vai receber esse valor, pelas minhas informações, à vista. Vai entrar essa grana de uma vez para o Santos. Havia já um acordo entre Santos e Neymar, havia um projeto de vida do Guilherme de morar nos Estados Unidos. O Guilherme já vinha estudando, planejando essa possibilidade já há algum tempo. É um contrato bom para ele, mas mais do que isso, é um plano de vida dele. Ele tinha como plano viver nos Estados Unidos, levar a família dele para lá, criar filhos lá, pelo menos por um tempo, não sei se vai ficar lá a vida inteira, mas já era um projeto de vida do Guilherme e da sua família. E isso pesou muito para que ele fosse embora. Há algum tempo, no meio desta temporada, ele cogitou fazer isso, antecipar esse projeto, e aí o Santos, né, acabou se entendendo com ele, ele voltou, jogou, teve bons momentos depois desse episódio, né? Vocês lembram, no meio do ano, ele estava muito pressionado, a torcida, né, criticando demais, houve aquela visita, entre aspas, né? Porque aquilo para mim não foi uma visita, foi uma invasão ao CTR Pelé e praticamente, né, humilharam a torcida uniformizada, humilhou os representantes, né, da torcida que estiveram lá, humilharam o Guilherme e naquele momento ele quis sair, desejou sair do clube e o Santos acabou o convencendo a ficar. E aí ele, né, deixou aí já praticamente alinhado com a diretoria que sairia no final da temporada, e isso está se cumprindo. Ele tinha já sondagens de clubes lá da MLS, acabou recebendo essa proposta. A proposta inicial era de 1 milhão e 300 mil dólares, e aí a negociação foi desenrolando e acabaram conseguindo fechar por 1 milhão e 800 mil dólares, por isso que por isso que o Guilherme já viajou, inclusive, de mala e cuias lá para Miami. Ele passa suas férias lá nos Estados Unidos, mas já foi para ficar, porque as coisas realmente estavam bem encaminhadas. E, nas últimas horas, o Santos sacramentou a venda do Guilherme por 1 milhão e 800 mil dólares, o que dá aí cerca de 9 milhões e meio, dependendo da cotação, né? Entre 9 milhões e meio e 10 milhões de reais. Dinheiro que, como eu disse aqui, vai ser pago à vista. O Santos vai receber esse dinheiro à vista. Beleza? Bom, sobre reformulação, falando primeiro dos jogadores que estão aí nos planos para deixarem o clube, né? Jogadores que estão na lista de dispensa do Santos, vocês já sabem, né, os principais, né? Claro, tem vários nomes, mas dos mais importantes, dos mais relevantes, são só que retornam agora, são mais de 15 jogadores, né? Acho que 17 jogadores no total retornam ao Santos agora, mas dos nomes
que estavam jogando, que estavam nesse elenco que terminou o Campeonato Brasileiro, os mais importantes nomes que estão fora dos planos do Santos para 2026 são Tiquinho, Mike. Outro nome que eu fiquei sabendo também que o Santos pretende negociar é o Luan Pérez. Então o Santos quer, né, negociar, fazer algum acordo para que esses jogadores deixem o clube nas próximas semanas, antes do início da temporada, se for possível. Claro que isso depende também de negociação, mas os nomes mais importantes são os nomes do Tiquinho, do Mike, do Luan Pérez. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém aqui. Nomes, eu vou falar os nomes que eu sei que a diretoria não quer que saia de jeito nenhum e que vão ficar: o Ilharão, Schmidt, Zé Rafael vai continuar, nomes que eram o Tassiano. Informação importante do Tassiano: o Vojvoda pediu para que o Tassiano permaneça pelo menos até o Campeonato Paulista, porque ele quer dar mais uma chance ao Tassiano. A não ser, claro, que apareça uma proposta que compense um pouco todo o investimento que o Santos fez no Tassiano. Mas a ideia do Santos, até essa recuperação do Tassiano, até a atuação dele no jogo contra o Cruzeiro, era se desfazer do Tassiano de qualquer jeito. Só que aí, diante da atuação que ele teve, diante da confiança que o Vojvoda parece que tem nesse jogador, o Santos vai permitir, a não ser que apareça uma grande proposta, vai permitir que o Tassiano fique pelo menos no Campeonato Paulista a pedido do Vojvoda. O Vojvoda quer avaliar melhor o Tassiano para saber se ele estará nos planos do treinador para a sequência da temporada. Isso vai acontecer com outros jogadores também. Muitos jogadores da base serão utilizados no Campeonato Paulista, tá? Jogadores como o Robinho podem ter mais oportunidade como titular no Campeonato Paulista. Jogadores como o Vinícius Lira também será utilizado, pode até ser titular em alguma partida para ser testado. O Santos vai usar o Campeonato Paulista como uma espécie de laboratório para testar jogadores da base, outros jogadores, a dupla de zaga que deve subir, o João Ananias e o João Alencar, dois jogadores que se destacam na base do Santos, dois zagueiros, também serão promovidos e testados no Campeonato Paulista. O Pedro Assis, atacante, vai ser testado também no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista vai servir para o Santos para testar jogadores. Claro, né, que isso não vai ser um campeonato inteiro. O Santos não vai abrir mão do Paulista. Os principais jogadores do Santos também serão utilizados no Campeonato Paulista. Mas o que eu quero dizer é que, em muitas oportunidades, o Santos vai fazer o possível para testar esses jogadores. Jogadores que ainda, né, o clube está em dúvida se vai manter ou não para a próxima temporada, como o Tassiano, e jogadores da base, como esses que eu citei, né? Matheus Xavier também pode ter oportunidades. Gabriel Bontempo vai ser melhor avaliado no Campeonato Paulista. Enfim, o Santos vai usar o Campeonato Paulista, em boa parte dele, para testar, fazer esses testes aí com jogadores tanto da base quanto do time principal. Beleza?